Os conflitos no PSL podem prejudicar muito a governabilidade no Brasil e, inclusive, inviabilizar ou dificultar ainda mais alguma retomada do crescimento econômico? Sim, eles podem. Vejam só, esse conflito começou de uma maneira mais ou menos discreta e vem crescendo, né? O episódio que aconteceu essa semana da retirada do líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, por meio lá das assinaturas da maioria do partido, com a pressão do presidente Bolsonaro para que seu filho Eduardo Bolsonaro se tornasse o líder, é um sintoma da gravidade dessa disputa. Aliás, cabe aqui o parênteses. A ideia de que a viabilização de Eduardo Bolsonaro como líder do partido na Câmara não deixa de ser uma desistência, ainda que temporária, da ideia de que ele possa vir a ser o embaixador do Brasil junto nos Estados Unidos. Se ele ainda estivesse nesse caminho, acho que a resistência no Senado é grande, né? Lá atrás, a sinalização dos senadores era que tudo bem, bom, deixa ele ser aprovado, isso não é um problema do Senado. Só que ele foi cometendo inúmeras trapalhadas, dando declarações de política externa, enfim, falando muita bobagem, prejudicando a sua própria imagem junto ao Senado Federal, junto aos senadores. E aquilo ali pode ter sido determinante, né, para que ele, enfim, fosse rejeitado pelo Senado. Sequer seu nome foi apresentado. Não estou com isso afirmando que não possa vir a ser o embaixador, mas certamente agora isso entrou na geladeira, porque o presidente Bolsonaro, o pai dele, quer que ele seja, olha aqui, na República familista, né? Quer que ele seja o líder do PSL na Câmara dos Deputados. Bom, pois bem, como isso pode atingir a governabilidade, como isso pode ser mais um fator para dificultar a retomada, ainda que discreta, do crescimento econômico no Brasil. Todo mundo está vendo, né? Tudo é público. Empresários, investidores estão vendo por meio da leitura dos jornais, mas não apenas. As pessoas vão a Brasília, conversam. A Câmara dos Deputados é um lugar muito aberto. Se você for a Brasília e quiser visitar a Câmara dos Deputados, você entra com facilidade. Se quiser conversar com um deputado, você conversa com facilidade. E são políticos, eles gostam de falar. E se você for lá conversar e um político se dispuser a conversar contigo e você perguntar o que você está achando da situação, eles vão contar o que eles estão achando da situação. Vão contar com transparência. Eles são políticos, eles vivem disso. De conversas, de tentar entender o que está acontecendo, se posicionar dentro do que está acontecendo. Então, qualquer investidor, qualquer empresário, qualquer associação empresarial, e as associações estão lá em Brasília, têm escritórios em Brasília, conversam com os políticos e sabem da gravidade desse conflito. E aí vamos, né, o PSL é um partido de muitos deputados novos, mas há também alguns poucos antigos. E esses poucos antigos, delegado Valdir é um deles, eles têm uma grande relação com o Centrão. Então aquilo contamina o Centrão. O que é o Centrão? O MDB hoje já foi um partido grande quando era PMDB na legislatura passada. Tem lá, o MDB é parte do Centrão, PP, PR, DEM, PSD, o partido liderado por Kassab. Então são todos parte do Centrão. Isso contamina esses partidos, contamina bastante. E isso cria aliados. Olhem, note, uma coisa é o Bolsonaro se afastar do PSL, em termos de imagem. Ah, tem o Laranjal, não tem Laranjal, o PSL está na mídia, e o Bolsonaro vai lá. Não, esse partido já morreu, o Bivar já era. Os liderados de Bolsonaro adoram isso. Seu núcleo central de eleitores adora isso. Quem convive em grupos de WhatsApp ou até fora da rede social com eleitores de Bolsonaro sabe que esse afastamento dele com relação ao PSL, esse afastamento midiático, digamos assim, ele é aplaudido por essas pessoas. Então, nesse aspecto, o Bolsonaro age corretamente, mas morreu aí. Ele só age corretamente até aí. Depois ele entra em conflito com o Bivar, que é um deputado federal, ele é presidente da República. Há uma batida policial da Polícia Federal levantando suspeitas junto
toda a Câmara dos Deputados de operação. Veja, eles são políticos, eles acreditam em coisas que quem não é político não acredita. Nós sabemos que a batida policial na residência do deputado Luciano Bivar foi autorizada por um juiz. Então, nesse sentido, ela não pode ser uma manipulação direta do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele chegou, pegou o telefone, ligou para a Polícia Federal e vai lá e vai na casa do Bivar. Não foi assim que aconteceu. Mas o político vai dizer, não, mas o Sérgio Moro conseguiu fazer com que o juiz tomasse aquela decisão. Pode ser que não, mas o que importa é que os políticos acreditam que foi assim. Que sem Sérgio Moro no Ministério da Justiça, aquela batida policial não teria acontecido. Isso é devastador na Câmara dos Deputados. Isso quebra inteiramente, como é que eu diria, se existia um grupo lá de 10 deputados atraídos pelo apoio à Lava Jato, a medidas da Lava Jato, ao pacote Sérgio Moro, mais 10 deputados ali que tivessem meio balançados, agora eles pendem para o outro lado. Dificulta a vida de Sérgio Moro na Câmara, que já não era fácil, nunca foi fácil. Enfim, mas fica pior ainda. Ele perde mais apoio ainda. E as desconfianças aumentam. Dificulta qualquer tipo de apoio à Lava Jato na Câmara dos Deputados. Uma batida policial como foi a da Polícia Federal. Então, esse conflito no PSL tem consequências amplas para o funcionamento do sistema político. Então vamos voltar ao tema do investidor, ao tema do empresário. Está lá o empresário que está sabendo o que está acontecendo, para além do que sai no jornal, porque as associações empresariais estão lá em Brasília representadas, têm funcionários, esses funcionários todo dia circulam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, conversando com senadores e deputados. Então, esse conflito interno no PSL já houve uma obstrução. Já houve uma obstrução. O próprio PSL fazendo oposição ao governo e ao presidente da República do PSL. Mudar de partido não é uma coisa trivial. Porque alguém pode pensar, não, mas aí o Bolsonaro muda de partido. Tem gente falando, Bolsonaro vai pro DEM. Olha, se ele for pro DEM, ele vai se dar muito mal. Porque seu núcleo central de apoio, todos esses militantes que o amam, que o adoram, vão cair em cima, vão achar inaceitável ele ir pro DEM. É muito melhor ele permanecer no PSL em termos de imagem para esse grupo, no caso de Bolsonaro. Agora, sair é difícil, porque sair é a velha história. Se você se muda de partido, se você se muda de domicílio, você muda de partido, muda de domicílio, você não leva a mudança. Já imaginou você sair da sua casa, se mudar e não levar a mudança? Alguém diz, não, você pode se mudar, mas não leva a mudança. Todos os seus móveis vão ficar aqui, seus objetos pessoais, tudo, cama, roupas. É isso que acontece hoje com o partido. Alguém, um deputado, eventualmente, tem deputados que saem amigavelmente do partido e preservam o mandato. E aí eles mudam de partido, mas ninguém vai com eles. Ninguém, absolutamente ninguém vai com eles, por conta do risco de perder o mandato. Bolsonaro pode mudar de partido? Sem dúvida nenhuma pode. Pode fundar um partido para ele? Pode. O difícil vai ser levar deputados para esse partido. Daí ser melhor para ele trabalhar o conflito interno. Porém, o conflito interno está se tornando cada vez maior, cada vez mais complicado. E isso tudo gera ressentimentos. Ressentimento lá no sentido nietzschiano do termo, sentir novamente, ressentir. Coisas que acontecem hoje, o que é ressentir? É lembrar do passado. São coisas que ficam, são mágoas que foram plantadas e que os políticos vão levando para frente. E mais do que isso, desconfianças. As desconfianças são plantadas. Bebiano foi a pessoa de super confiança de Bolsonaro tocando o PSL no período da campanha eleitoral. Sem a ação de Bebiano, muitas coisas que ajudaram Bolsonaro a ser eleito presidente da República não teriam acontecido. Não estou dizendo que ele não teria sido eleito sem Bebiano, não é isso. Mas Bebiano foi peça importante de todo o processo. Aí caiu, não resistiu. Agora Bivar assumiu depois. Bivar não tem nada a ver com os financiamentos de campanha que ocorreram em 2018. E aí Bivar começa a dominar o partido com seu grupo político.
E, obviamente, no ano passado, antes do resultado eleitoral, o PSL era um partido sem dinheiro. Hoje é o partido que tem mais recurso do fundo partidário. Então, o que isso muda? Todo mundo está de olho no recurso, todo mundo quer controlar esse recurso para apoiar suas candidaturas. Então, essa guerra é importante por causa disso. O Bolsonaro vai perdendo o controle, vai perdendo o controle, vai perdendo o controle. Em algum momento ele diz, opa, estou perdendo o controle do partido, eu tenho que retomar. E aí é o presidente da República, tem uma imensidão de recursos debaixo da sua caneta. Então ele pega, liga para os deputados e diz, olha, eu quero que meu filho seja o líder do partido. O que você quer? Quantos cargos você quer? Em qual ministério? Em qual autarquia? Em qual empresa? E aí o deputado vai pedindo, vai lá e apoia. É claro que a máquina da presidência da República é incomparável, é insuperável. Só perde uma disputa, o presidente só perde uma disputa com outros líderes importantes, presidente da Câmara, do Senado, se ele não exercer o seu poder de presidente da República, utilizando dessa máquina formidável a seu dispor, com milhares de cargos comissionados, com bilhões de reais de recursos discricionários podendo ser alocado para deputados que venham a apoiar. Então, essa disputa interna será e está sendo uma disputa muito conflituosa e problemática, tende a ser vencida pelo clã Bolsonaro, mas não sem mortos e feridos no meio do caminho. Então alguma coisa terá que ser cedida por Bolsonaro. E aí vamos ver o que vai acontecer em São Paulo, porque tem eleição municipal em São Paulo. Quem irá controlar o partido em São Paulo? Isso é importante. Será que será Eduardo Bolsonaro como vencendo ou será uma combinação, uma aliança entre a Joyce e o Major Olímpio? Não sabemos. Tudo isso está em aberto. Na política, é normal que na política haja conflito. A política é o mundo do conflito. Mas esse conflito ele não pode ser permanente. Em algum momento ele se estabiliza por meio de um acordo, por meio de uma negociação, por meio das partes cedendo em torno de algum tipo de consenso. É normal, portanto, que esse conflito do PSL, todos os partidos têm conflitos internos, e os maiores, é claro, vão ter mais conflitos mais permanentes. Em algum momento esse conflito ele irá diminuir e irá se estabilizar ou eles internamente chegarão a um acordo. A questão é o que acontecerá daqui para lá. Não está claro. E nós sabemos que a ferida à imagem do governo é monumental. E aí, de novo, eu volto ao tema do crescimento econômico, da retomada. Já falei isso num outro vídeo, que o governo não tem narrativa, que é importante para o governo ter narrativa, animar o eleitorado, animar o mundo político, animar os empresários, dizendo qual o caminho do país para o crescimento. Esse governo não faz, Bolsonaro não faz. E quando os investidores e os atores veem um conflito desse, além de não ter essa animação, há um desânimo completo. Isso, os agentes econômicos olham e dizem, olha, isso daí não está indo no bom caminho, eu vou segurar, não vou botar dinheiro num país que está acontecendo isso aí no partido do presidente da República. Então este é um problema crucial que afeta a vida de todos nós. Tá? Então vamos ver como isso será resolvido. As cenas dos próximos capítulos virão nesta semana, virão na semana que vem. É algo que estamos, eu, você, todo mundo interessado em política, nós estamos acompanhando. Esse conflito da liderança da Câmara do PSL é um conflito grave que deixará plantado ressentimentos. E esses ressentimentos irão cobrar a conta em algum momento mais adiante. Um abraço e até o próximo vídeo.